Olá, queridos. Vamos falar um pouquinho sobre um Deus do Antigo Oriente, um Deus muito falado, muito citado no Antigo Testamento da Bíblia, o Deus Baal. O Deus Baal, ele é o principal deus do povo fenício. Ele é o filho do deus Dagon, que é o senhor das sementeiras. O deus Baal, quem o cultuava dizia que ele renascia no período da primavera e morria no período do inverno, do outono, perdão. Então, esse ciclo, ele representava um ciclo favorável para a fertilidade. E representava um ciclo favorável para a fertilidade, ligado a estações, mudanças de estações. Então, ao mudar as estações e novos frutos surgirem, os primeiros frutos que amadureciam eram oferecidos ao deus Baal. Sendo um deus voltado à fertilidade, ele teria uma grande associação com a deusa da fertilidade, sempre acompanhado normalmente pela deusa Astarote ou Azerá. Baal, ele é mencionado em várias fontes, fenícia, egípcia, babilônica, ugaríticas, aramaicas. Então, esse foi um deus cultuado por vários povos. Ele é cultuado, a sua estátua é uma estátua de bronze, e essa estátua ela diversifica de acordo com o local e com o tipo de visão do povo em relação a Baal. Então, por exemplo, tem um deus Baal Peor, Baal Moloque. Então, cada tipo de subdivisão desse deus, de acordo com o local em que ele é cultuado, ele vai ter um nome característico e uma visão peculiar daquele povo. Era um deus que muitas vezes era representado por metade humano, metade touro, metade bezerro, metade humano, enfim, variava. Esse deus, essa estátua de bronze, ela continha uma parte oca na região do útero, onde eram jogados sacrifícios, aqueles que eram os sacrifícios humanos. Havia muitos sacrifícios humanos, principalmente de crianças. Pais ofereciam crianças humanas, crianças vivas para Baal, para receberem algum desejo, alguma coisa que eles queriam. Então ali eram jogados dentro daquele útero, onde ali queimava fogo. Queimava-se fogo estranho para Baal, né? Porque na Bíblia nós falamos muito queimar um fogo ao Senhor, um altar, o sacrifício no altar. Então isso está voltado a Deus, ao Senhor do Altíssimo. Fogos estranhos são tudo aquilo que não tem a ver com Deus. Então, no culto feito a Baal, tinha altares estranhos ao Senhor, adoração à lua e ao sol, furtos e roubos, tinha assassinatos, juras, sacrifícios de crianças, orgias, lascívia, prostituição, tudo relacionado à sexualidade, pecado, derramamento de sangue em sacrifício. Enfim, o povo de Israel muitas vezes deixou-se levar por outros deuses.
O povo de Israel, várias vezes, ao desobedecer e sair da presença do Senhor, começavam a cultuar deuses, a Baal. Isso a gente vê em diversas partes da Bíblia. E muito presente, a gente vê isso no reinado do rei Acabe, quando ele se casa com a princesa Jezabel, que se torna a rainha, e Jezabel traz consigo todo o seu culto a Baal. Ela era sacerdotisa de Baal, meu Deus! Sacerdotisa de Baal. E ali ela oferecia o próprio corpo a Baal, né? Ali ela estava ligada com todo aquele culto, com toda a prostituição, com todas as orgias. Ela era uma mulher perversa, era uma mulher idólatra. Ela mandou matar muitos profetas do Senhor, porque os profetas do Senhor eram para ela, era uma afronta, né? Porque a luz, as trevas não suporta a luz. Então ela mandou matar vários profetas de Deus. O reinado de Acabe já foi um reinado que começou já decaído por conta disso. Porque na hora que esse rei que serve ao Deus, o Deus, nosso Deus eterno, começa uma aliança com uma mulher que serve a outros deuses, então ali ele começa a contaminar o povo de Israel. E o povo realmente começa a servir, se misturar. E começa a servir a Baal, se desvirtuaram. E não tinha como não ser uma derrota, um reinado caído. Então, vocês vão ver muito sobre isso, essa parte desse reinado. Em 1 Reis 16, vocês vão ver até a morte de Jezabel, vocês vão ver uma morte terrível, que não tinha como ser diferente, porque tudo aquilo que a gente planta, a gente também colhe, né? Para o bem e para o mal. Eu quero ler aqui alguns trechos que citam um pouco. Jeremias 9, de 11 a 14 fala: E farei de Jerusalém montões de pedras, morada de dragões e das cidades de Judá. Farei uma assolação de sorte que fiquem desabitadas. Quem é homem sábio que entenda isso? E a quem fala a boca do Senhor? Para que eu possa anunciar. Por que razão pereceu a terra e se queimou como um deserto de sorte que ninguém passa por ela? E disse o Senhor: Por que deixaram minha lei, que publiquei perante a sua face, e não deram ouvidos à minha voz, nem andaram nela? Antes andaram após o propósito do seu coração e após os Baales, como lhe ensinaram seus pais. Baales, porque Baal muitas vezes era chamado no plural, né? Como eram diversos deuses num só Deus, então muitas vezes chamava pelo plural, Baales. A gente vem aqui em 1 Reis 18, do verso 28 ao 38. E eles clamavam a grandes vozes e se retalhavam com facas e com lancetas e conforme seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. Disse ainda: Fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez.
de maneira que a água corria ao redor do altar e até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó e ainda lambeu a água que estava no rego. Essa parte aqui fala de um confronto entre os profetas de Baal e Elias, que era o profeta do Senhor. Então, eles levantaram um altar para o deus Baal, tiraram sangue de si mesmo e nada aconteceu. O Deus deles não se manifestou. Então, foi aí que Elias foi pegar um bezerro e fazer o sacrifício ao Senhor, né? Por isso que Deus é chamado o Cordeiro que tira o pecado do mundo, porque era esse símbolo, o Cordeiro era o símbolo do sacrifício do Senhor, né? E vimos a comparação entre o Cordeiro, o animal, e o Cordeiro, Jesus como figura humana, né? E quando a gente fala que Jesus foi o Cordeiro que tirou o pecado do mundo, que se sacrificou pelo mundo. Hoje eu tô terrível na dicção. E a gente vai ver isso porque quando a gente vai a Apocalipse, que vê a imagem de Jesus, a gente já não lê, quando tá lendo, já não vê Jesus como o Cordeiro. A gente vai ver como o leão da tribo de Judá, que ruja o leão, porque ele vai vir com grande força e grande glória. Ainda aqui, lendo em Números 25, do 1 ao 3, fala: E Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Elas convidavam o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Então, essas eram muitas e muitas os cultos e os sacrifícios e tudo isso era feito em nome de Baal para que se conseguisse alcançar a sua graça, os seus favores, né? Eram rituais dedicados a esse falso Deus, com orgias, com prostituição, muitos atos lascivos. Vocês vão ver isso em Números 25, de 1 a 3, 1 Reis 14, 24, 2 Reis 23, 2. As imagens de Baal eram acariciadas e beijadas. Você encontra isso em 1 Reis 19, 18, Oséias 13, 2. Imagens com aparência de touros e bezerros com parte humana. Oferendas e sacrifícios humanos. Pais entregavam seus filhos em holocausto para serem queimados no culto a Baal. Em Jeremias 19, 5, Levítico 18, 21, Isaías 57, 5, Deuteronômio 12, 31, Jeremias 32, 35, Ezequiel 16, 21. Então eu vou colocar essas citações, eu posso colocar para vocês pesquisarem. Havia várias subdivisões, como eu falei, de acordo com o local. Então, tipo, tinha-se Baal-Berite, é o Senhor da Aliança. Ele era cultuado pelos amorreus e cujo santuário ficava em Siquém. Pode ver isso em Juízes 9:16. Baal-Peor, Senhor do Monte, cultuado pelos moabitas, midianitas, e pode ver em Números 25, de 1 a 5. Baal-Zebud ou Baal-Zebu, Senhor o príncipe ou Senhor das moscas, cultuado em Ecrom, cidade dos filisteus. Pode ler em 2 Reis, o capítulo 1, verso 2, o verso 6 e o verso 16. E esse Senhor das moscas, ele não está ligado a alguma nenhuma coisa sarcástica, estava ligada a uma proteção que eles diziam ter com as moscas.